Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre preparo de soluções. Bom, nós vamos fazer uma pequena revisão com relação às misturas que nós já vimos em aulas anteriores. Então, uma mistura, ela é a junção de várias substâncias. E essas misturas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Na mistura homogênea, nós temos uma única fase, ou seja, no aspecto visual, no campo visual, esse aspecto é contínuo, ou seja, não tem como você diferenciar, por exemplo, aqui nós temos uma mistura de água mais açúcar dissolvido. Não tem como você diferenciar o açúcar que está dissolvido. Então, você no campo visual, você visualiza uma única fase, ou seja, um único aspecto em toda a extensão desse sistema. Já uma mistura heterogênea é aquela mistura que apresenta mais de uma fase, ou seja, é aquela mistura que no seu campo visual você consegue diferenciar os componentes presentes no sistema. Como, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de uma mistura de água e óleo. Ou seja, no campo visual ele é descontínuo, você consegue separar. Você consegue separar os componentes. Então, você pode observar a presença da água e pode observar a presença do óleo, ou seja, você consegue diferenciar os dois componentes. Então, nós temos aqui a fase da água e a fase do óleo. Então, nessa mistura, ela apresenta duas fases. Bom, a grande maioria dos trabalhos experimentais em química requer o emprego de soluções. Então, uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Lembrando, a mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Então, nesta, o componente que existe em menor quantidade, ele vai ser chamado de soluto. E qualquer substância que forme um sistema homogêneo com a água, esta será sempre considerada o solvente, mesmo que esteja em menor quantidade. Então, uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, sendo que uma delas é o solvente, ou seja, o meio no qual a outra substância, que é chamada de soluto, é dissolvida. Então, a solução ela apresenta dois componentes, o soluto e o solvente. Geralmente, o soluto vai ser aquela substância que está em menor quantidade e o solvente vai ser aquela substância que apresenta maior quantidade. Bom, então nós vimos, né, que a solução ela é composta pelo soluto e pelo solvente. Então, nesse caso aqui, nós temos uma mistura homogênea, uma solução com água e açúcar. Então, o açúcar que está em menor quantidade, ele vai ser chamado de soluto. E o solvente que está em maior quantidade, no caso aqui, será a água. Então, a solução de água em açúcar. Então, nós podemos observar que aqui é uma mistura homogênea e essa mistura apresenta uma única fase. Então, é chamada de solução. Bom, com relação aos tipos de soluções relacionadas às características solvente e soluto, nós podemos ter soluções gás-gás, líquido-líquido, gás-líquido, líquido-sólido ou sólido-sólido. Ou seja, existem soluções sólidas, soluções líquidas e soluções gasosas. Soluções sólidas são formadas por solutos e solventes em estado sólido, por exemplo, a união de cobre e níquel, que forma uma liga metálica. Já as soluções líquidas, elas são formadas por solvente em estado líquido e solutos que podem estar em estado sólido, líquido ou gasoso, por exemplo, o sal dissolvido em água. Já as soluções gasosas, elas são formadas por solutos e solventes em estado gasoso,
como por exemplo o ar atmosférico. Bom, com relação ao preparo de soluções, existe uma característica denominada saturação de uma solução. Então, o ponto de saturação dessa solução, ela vai depender do soluto, do solvente e das condições físicas, como temperatura e pressão. E a partir desse ponto de saturação, nós denominamos o coeficiente de solubilidade. O que seria o coeficiente de solubilidade? Seria a quantidade necessária de uma solução, de uma substância, em geral em gramas, para saturar uma quantidade padrão, em geral 100 gramas, 1000 gramas ou 1 litro de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Ou seja, existe uma quantidade limite ou quantidade máxima de soluto que se dissolve em determinada quantidade de solvente. Então, isso é o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Então, coeficiente de solubilidade em água, por exemplo, a 0 graus Celsius, para o cloreto de sódio é igual a 357 gramas por litro. Ou seja, em 1 litro de água, consegue-se dissolver o máximo de 357 gramas de NaCl. Então, esse é o ponto de saturação, ou seja, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio. Do mesmo jeito aqui do nitrato de prata, o máximo de nitrato de prata que consegue ser dissolvido em 1 litro do solvente, no caso a água, é 1.220 gramas e assim por diante. Então, a solução saturada de sal em água, por exemplo, cloreto de sódio. Então, o máximo que se consegue dissolver é 357 gramas de cloreto de sódio e se utilizar uma quantidade maior que 357, vai ocorrer o quê? O sal que não se dissolveu vai gerar um precipitado, que também pode ser chamado de corpo de fundo ou corpo de chão. Bom, as soluções, de acordo com essa quantidade de soluto, elas podem ser classificadas em soluções saturadas, soluções insaturadas e soluções supersaturadas. A solução saturada é quando a solução com a quantidade máxima de soluto ela está totalmente dissolvida pelo solvente. Se mais soluto for acrescentado, o excesso acumula-se formando um corpo de fundo, como nós podemos observar aqui nessa figura. Então, 40 gramas de NaCl, ela consegue ser dissolvido em 100 ml de água. Porém, se for acrescentar mais quantidade de cloreto de sódio, ou seja, 41, 42 gramas, 40 gramas vai ser dissolvido e aquelas 2 gramas que passar vai gerar um corpo de fundo. Então, esse é o conceito de solução saturada. Já as soluções insaturadas, também chamada de não saturada, esse tipo de solução contém uma menor quantidade de soluto, ou seja, em uma determinada temperatura e pressão, a quantidade máxima de cloreto de sódio que pode ser dissolvida em 100 ml de 100 ml de água é 40 gramas. Porém, o sistema só está utilizando 30 gramas, ou seja, está abaixo do coeficiente de solubilidade. Então, nós dizemos que essa solução é chamada de solução insaturada. Já as soluções supersaturadas são aquelas soluções instáveis, nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente, ou seja, excede o coeficiente de solubilidade. Bom, então aqui nós temos os exemplos desses tipos de soluções com relação à saturação de uma solução. Então, por exemplo, aqui, a adição de uma pequena porção do sólido. Então, nesse caso, na solução não saturada, o soluto se dissolve, ou seja, é uma quantidade menor que o coeficiente de solubilidade, então toda aquela quantidade de soluto vai ser dissolvida. Já na solução saturada, é utilizada o limite máximo de soluto que vai ser dissolvido no solvente. Porém, é acrescentado um pouco mais
do que esse coeficiente de solubilidade, um pouco mais de gramas desse soluto. Então, o que é que vai acontecer? Uma parte dele, até o coeficiente de solubilidade vai se dissolver e a outra parte vai permanecer como corpo de fundo ou corpo de chão. É o que ocorre também na solução supersaturada, onde a precipitação do soluto excedente, porque foi adicionado uma quantidade maior de soluto para aquela solução, para aquele solvente. Bom, as soluções que elas são utilizadas rotineiramente em laboratório, elas podem ser adquiridas comercialmente ou preparadas a partir de uma solução concentrada ou de um reagente puro, que pode ser líquido ou sólido. Então, no preparo de soluções, as vidrarias que são utilizadas são a pipeta volumétrica ou a pipeta graduada e o balão volumétrico. O balão volumétrico geral é a vidraria que é utilizada para o preparo de solução, como nós podemos observar aqui nessa figura. Esse balão volumétrico, ele possui um traço de aferição situado no gargalo, que delimita o limite da sua capacidade. Vamos supor, por exemplo, que esse balão volumétrico seja de 250 ml. Então, existe um traço no balão indicando que até esse traço, até esse menisco, tem a capacidade de 250 ml. Então, quando o líquido ele atingir esse traço de aferição, observa-se a formação de um menisco. Ó, aqui nós temos o traço de aferição, então esse aqui é o acerto do menisco. Então, a leitura deve ser feita na altura dos olhos, como nós podemos observar aqui, ó, a leitura deve ser feita na altura dos olhos para evitar erro de paralaxe. Então, as soluções de concentrações mais baixas, elas também podem ser obtidas pela adição de solvente, que é chamado processo de diluição. Então, para evitar esse erro, então nós devemos preparar a solução de forma que esse menisco ele seja visualizado na altura dos olhos. Então, nós temos aqui as posições corretas e incorretas para a verificação realmente da capacidade máxima daquela solução. Então, aqui no exemplo A, nós temos aqui o menisco e temos aqui o preparo da solução. Então, essa curvatura ela deve estar sempre nessa linha de aferição. Então, se tiver abaixo, deve-se acrescentar mais uma quantidade de solvente para que tenha aquela concentração estabelecida. Bom, então, com relação ao preparo de uma solução aquosa em laboratório, então, nós vamos utilizar aqui primeiro, se formos preparar uma solução de 1 litro, que seria de 1000 ml, então, nós vamos utilizar um balão volumétrico de 1000 ml. Então, no caso de uma solução, por exemplo, de cloreto de sódio, deve-se pesar o cloreto de sódio, ou seja, ou qualquer outro soluto. Então, nós vamos pesar esse soluto. Em seguida, nós vamos transferi-lo integralmente para o balão. Mas antes disso, você pode diluir um pouco em água, num becker, por exemplo, esse soluto que está aqui no estado sólido, e em seguida transferir para o balão. Então, adicione um pouco de água e agite até dissolver totalmente o soluto. Então, o soluto ele pode ser dissolvido dentro do balão quanto fora do balão. E vai adicionar cuidadosamente até o traço de referência água e agitar essa solução. No caso, a água vai ser o nosso solvente. Então, até esse traço de referência que está no balão volumétrico, indica que foi preparada 1000 ml de uma solução. Com relação à concentração de soluções, então, a concentração de uma solução, denomina-se concentração de uma solução,
toda e qualquer forma de expressar a proporção existente entre a quantidade do soluto e a quantidade do solvente ou solução. No caso, a concentração de uma solução é a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente ou de uma solução. Uma vez que as quantidades de solvente e soluto podem ser dadas em massa, volume ou quantidade de matéria, há diversas formas de se expressar a concentração de soluções. Então, por convenção, nas fórmulas, vai aparecer esses índices. O índice 1, esse 1 indica que aquela característica, naquela forma, está relacionado ao soluto. Quando aparecer o 2 na fórmula, indica que aquela característica é do solvente. E quando não aparecer índice nenhum, aquela característica ou aquela grandeza está relacionado à solução. Bom, a primeira forma de expressar a concentração de soluções que nós vamos estudar é a concentração em gramas por litro, ou também chamada de concentração comum, representada por esse C. Então, a concentração comum vai ser a massa do soluto em gramas dividido pelo volume do solvente em litros. Então, a forma utilizada é essa aqui. A concentração comum é igual a M1, como nós vimos no slide anterior, 1 diz respeito ao soluto, e quando não aparecer nenhum e nem o 2, e quando não aparecer, indica que esse volume é da solução. Então, nesse caso, nós temos que a concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução, sendo que a unidade utilizada para a concentração comum é gramas por litro. Então, a massa vai ser em gramas e o volume vai ser em litros. Bom, nós podemos observar que a fórmula da concentração comum é bem parecida com a densidade, mas elas são diferentes. Por quê? Porque a concentração comum utiliza a massa do soluto pelo volume da solução. Já a densidade, ela utiliza, a fórmula é bem parecida, porém a densidade utiliza a massa da solução e não do soluto e o volume da solução. Então, a diferença está em massa. A concentração comum utiliza massa do soluto e a densidade utiliza massa da solução. Bom, a concentração comum é uma das concentrações mais utilizadas no laboratório. Concentração comum e também a concentração molar, também chamada de molaridade. Então, vamos aplicar aquela fórmula da concentração comum. Por exemplo, determine a concentração em gramas por litro. Então, existem diversos tipos de concentração, mas a questão quer saber a concentração em gramas por litro. Então, concentração em gramas por litro, nós sabemos que é a concentração comum. De 400 ml de uma solução contendo 20 gramas de hidróxido de sódio totalmente dissolvidos. Então, nós temos o quê? 400 ml de uma solução. Vamos pegar aqui os dados dessa questão. Então, 400 ml é o volume da solução. Nesses 400 ml, nós temos o quê? Nós temos 20 gramas de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é o soluto, então é o M1. Nós temos 20 gramas. E a questão quer saber a concentração em gramas por litro. Então, nós vamos aplicar aqui a fórmula da concentração comum. Então, a concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Só que nós podemos observar o seguinte, que o volume é em litros e a questão deu volume em ml. Então, vamos transformar esse volume para litro. Então, nós sabemos o quê? Vamos fazer aqui uma regra de 3. 1 litro equivale a 1000 ml. Então,
em quantos litros existem 400 ml? Então, vamos cortar aqui, vai ficar igual 400 dividido por 1.000. Então, vamos cortar aqui. Então, nós temos 0,4 litros. 4 dividido por 10. Então, em 400 ml, nós temos 0,4 litros. Agora, nós vamos colocar na fórmula. Então, concentração comum é igual. O M1, 20 gramas, dividido pelo volume, que é 0,4 litros. Então, a concentração aqui vai ficar 20 dividido por 0,4. Então, nós temos 200 dividido por 4, ajeitando aqui essa fórmula. Então, nós temos aqui 20 dividido por 4, 5, baixa 0. Então, aqui nós temos 50 gramas por litro. Então, essa vai ser a concentração dessa solução de hidróxido de sódio preparada utilizando um volume de 400 ml de solução e 20 gramas de hidróxido de sódio. Nessa outra questão, nós temos o seguinte: qual a massa de cloreto de alumínio? Então, a questão quer saber a massa do soluto, que é o cloreto de alumínio, necessária para preparar 150 ml de uma solução. Então, 150 ml é o volume dessa solução de uma solução aquosa de concentração igual a 50 gramas por litro. Então, aqui nós temos a concentração comum, 50 gramas por litro. E a questão quer saber a quantidade de soluto, ou seja, a quantidade de cloreto de alumínio utilizado para preparar essa solução. Então, nós vamos colocar aqui a concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, nós podemos observar o seguinte, que a concentração comum é em litros e o volume aqui está em ml. Então, nós temos que fazer aquela transformação. 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, quantos litros existem em 150 ml? Então, vamos fazer aqui produto dos meios pelos extremos, dividido por 1.000. Então, nós vamos cortar aqui. X aqui vai dar 0,15 litros. Ou seja, em 150 ml, existe 0,15 litros. Então, nesse caso aqui, agora nós vamos jogar aqui na fórmula. Então, a concentração comum, a questão já deu, que é 50 gramas por litro. É igual a massa do soluto, que a questão quer saber, e o volume da solução, que é 0,15 litros. Então, vai cortar aqui litros e litros, vai sobrar gramas. Então, fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, nós temos 50 vezes 0,15 gramas. Então, 50 multiplicado por 0,15 gramas, a massa aqui utilizada de cloreto de alumínio é 7,5 gramas para preparar uma solução de concentração de 50 gramas por litro. Então, nós podemos observar que é só aplicação de fórmula. Essas aqui foram algumas referências utilizadas na aula de hoje que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Como informações importantes, assistam as videoaulas, leiam material de apoio, participem dos fóruns de discussões e respondam à atividade avaliativa. O conteúdo da nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as formas de expressar a concentração de uma solução. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, dos grupos de WhatsApp e dos fóruns de discussões. Bons estudos e até a próxima aula.